tirania de aço. Capítulo 808. Estabelecendo a Luftwaffe. Na manhã seguinte, Berengário levantou-se da cama com um largo sorriso no rosto. Fazia algum tempo desde que ele podia participar da carne de seus amantes, e em uma noite ele experimentou prazer com todos eles. No entanto, o trabalho de um imperador nunca foi realmente cumprido e, por causa disso, ele rapidamente se levantava com o amanhecer e começava a trabalhar. Berengário tinha várias tarefas importantes que precisava fazer nos próximos dias. Embora ele tenha expandido suas capacidades militares e navais projetando novas armas e veículos, seu trabalho na modernização das forças armadas alemãs ainda não estava completo. Ele havia avançado sua marinha para a nova era e logo veria os frutos de seu trabalho. No entanto, havia um último aspecto da guerra que até agora a humanidade nunca havia conseguido conquistar. Berengário não era um engenheiro aeroespacial, mas entendia os conceitos básicos por trás dos primeiros aviões. Ele também havia feito uma extensa pesquisa sobre a aeronave usada pela Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial de sua vida passada. Assim, Berengar seria capaz de reunir alguns projetos para aeronaves com motores a jato. Com a ajuda das mentes brilhantes que ele havia fomentado ao longo dos anos, esses projetos poderiam ser aperfeiçoados e expandidos até que algo capaz de combate fosse visto voando nos céus. O primeiro projeto de aeronave que Berengar utilizou foi um caça multifuncional capaz de cumprir as funções de caça interceptador, caça-bombardeiro, ataque ao solo e reconhecimento. Os alemães em sua vida passada já haviam feito um avião capaz de realizar todas essas funções no mais alto nível, com pequenas variações especializadas em cada tarefa. Este avião foi chamado de Focke-Wulf 152. Era um projeto de avião de guerra tárdeo que foi desenvolvido a partir do Focke-Wulf 190 anterior. Era uma aeronave turbo-hélice que estava entre as melhores de sua classe, facilmente capaz de competir com todas as aeronaves aliadas semelhantes. Em termos de tecnologia de motores pré-jato, havia poucos aviões tão capazes quanto o Ta-152. Este avião foi projetado para ser o cavalo de batalha da Força Aérea de Berengário. Além do projeto básico do próprio avião, Berengar também projetou um motor de aeronave e as armas individuais necessárias para que o avião estivesse pronto para o combate, como faria com todas as aeronaves que implementasse. Com a introdução das aeronaves, Berengar não precisava apenas de caças, ele precisava de aviões de transporte que pudessem ser usados tanto para carga quanto para pessoal. A existência de paraquedistas foi essencial para os planos de Berengário contra o Império Japonês de Tami e, por isso, desenvolveu o Ju-290 como seu avião de escolha. O Ju-290 foi um grande transporte militar de longo alcance usado pela Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial. Era exatamente o tipo de avião de transporte que Berengário tinha em mente. Capaz de voos extensos, em grandes altitudes, com ampla capacidade de carga, foi a escolha mais ideal tanto para transporte de tropas quanto para carga. Com a carga e o transporte de tropas resolvidos, Berengário precisava de um bombardeiro estratégico de longo alcance e sabia exatamente o que queria. Baseado em plantas que ele tinha visto na internet, Berengar redesenhou o Mi-264, que era praticamente o equivalente alemão do B-17. Era um avião excepcional, mas em sua vida passada, apenas 3 protótipos foram construídos antes do projeto ser descartado para que a empresa que os fabricou pudesse se concentrar na produção de caças. Finalmente, Berengar queria projetar um bombardeiro de mergulho que pudesse atuar tanto como um bombardeiro terrestre quanto um bombardeiro torpedeiro. Em sua vida passada, os alemães experimentaram vários desses projetos para colocar em seu porta-aviões proposto. Naturalmente, o que imediatamente me veio à mente foi o infame Ju-87 Stuka. Esta era uma aeronave que era o pavor dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Sua sirene era geralmente um sinal de morte iminente e fazia aos inimigos do rei tremerem em suas botas. Berengário queria recriar esse medo em seus próprios inimigos e, por isso, ficou mais do que feliz em projetar o Stuka. Na realidade, Berengário sabia apenas o básico de como projetar aeronaves. Por causa disso, ele deixaria a conclusão desses projetos e sua construção real para sua talentosa equipe de engenheiros. Especificamente, aqueles que já estavam experimentando em voo com o dirigível rígido. Ele não esperava ter aeronaves em serviço ativo por pelo menos mais um ano ou talvez 2.
Depois de concluir os projetos básicos para sua futura frota de aeronaves, Berengar soltou um suspiro pesado e pensou em como seriam seus militares nos próximos 5 anos. Agora que a guerra com a Igreja Católica havia acabado, Berengário não queria nada mais do que relaxar com sua família e supervisionar o desenvolvimento do Reich. No entanto, quando ele estava prestes a ganhar alguma aparência de paz em sua vida, uma nova ameaça surgiu no nevoeiro da guerra. O Império Japonês não era um par do Reich, mas era um par próximo. Berengário sabia pelas poucas informações que tinha sobre o rival que, sem dúvida, quando finalmente chegassem às armas, seus militares seriam superiores. No entanto, ao contrário de todos os seus inimigos anteriores, o Japão teria a capacidade de infligir baixas incalculáveis entre suas tropas. Especialmente se sua imperatriz fosse inteligente e comprometida com uma campanha de batalhas nas ilhas entrincheiradas. Ele honestamente não sabia de que era essa reencarnadora veio, ou quais eram suas capacidades, mas pelas informações que ele havia recebido de seus agentes despachados para o leste. O Império Japonês estava à beira da industrialização generalizada, enquanto sua sociedade já havia avançado além de tal era. Durante essa linha de pensamento, sobre as formas mais eficientes de combater seus inimigos, uma batida ressoou em sua porta, seguida por uma voz familiar. Irmão mais velho, o café da manhã está pronto. Venha se juntar à sua família para uma refeição agora que você está em casa. O Kaiser tinha um sorriso caloroso no rosto quando se levantou de seu assento e abriu a porta para revelar a figura radiante de sua preciosa irmãzinha. Henrietta rapidamente passou os braços ao redor dele, antes de beijá-lo nos lábios. Depois de fazer isso, ela agarrou a mão dele e o levou para a sala de jantar, onde a família de Berengário e todos os seus convidados estavam reunidos. Berengário entrou na sala e viu como sua família havia crescido e sorriu de orelha a orelha. Ele ainda não havia terminado de criar filhos. Ele sabia que sua família cresceria ainda mais nos próximos anos, mas ver aqueles que existiam atualmente como felizes e saudáveis, era realmente uma visão calorosa. Novos capítulos de romances são publicados no freewebnovel.com. Hans e seu irmão mais novo, Joseph, estavam sendo bajulados pela mãe, enquanto Helga esperava pacientemente a chegada da comida. Isli diferia de sua irmã mais velha. Ela era uma criança vibrante e animada, enquanto Helga era muito mais quieta e reservada. Enquanto Honoria cuidava de sua filha, Helena, seu filho, Alexandros, encarava seu rival, Gazi. Os dois meninos tinham a mesma idade e estavam sendo ensinados sobre como governar desde tenra idade, onde desenvolveram uma rivalidade amigável entre irmãos. Ao contrário dos filhos de Berengário com Adela, Lind e Henrietta, esses dois meninos tiveram garantidos os tronos dos reinos de sua mãe. Assim, eles receberam cursos educacionais especiais em política, economia e outros assuntos importantes. Yasmin estava olhando para sua filha Zara, enquanto Gazi e Alexandros estavam tendo um debate feroz sobre suas lições políticas e suas respectivas opiniões sobre o que estava sendo ensinado. Enfim, era um ambiente animado. Zuzi e Daria só podiam olhar com inveja ao ver a família de Berengário, e como eles imediatamente ficaram em silêncio quando o homem entrou na sala. Berengário tentou ser parte importante da vida de seus filhos, apesar de suas muitas responsabilidades, e por isso havia muito amor e respeito por ele como chefe da família. No momento em que ele se sentou à mesa, toda a multidão desviou o olhar para ele, onde ele simplesmente sorriu e deu a ordem para que a comida fosse trazida. Deixe-nos comer. Uma vez que isso foi dito, os criados da casa correram da cozinha para o refeitório com travessas de café da manhã para serem servidos à família real e seus convidados. Todos os seus favoritos estavam presentes, e até mesmo um pouco da comida do almoço estava misturada. Afinal, era uma grande ocasião, como toda vez que ele marchava para a guerra, na manhã seguinte ao seu retorno, eles sempre faziam uma grande festa em família e falar sobre o que aconteceu na ausência do Kaiser. Berengário sentou-se e conversou com cada um de seus filhos sobre o que eles haviam feito enquanto ele estava fora, e enquanto alguns lhe perguntavam como era a vida no campo de batalha, ele só conseguia forçar um sorriso e passar com uma vaga noção de estar feliz por estar em casa com as pessoas que amava. Foi assim que o Kaiser passou a manhã depois de voltar para casa. Afinal, agora que a guerra havia acabado, ele precisaria trabalhar em estreita colaboração com Adela para criar uma grande cerimônia de comemoração.
Uma que ele pretendia usar para levantar os ânimos alemães e avisá-los sobre ameaças estrangeiras ao leste. No entanto, isso poderia esperar até que a refeição terminasse. Tirania de Aço capítulo 809 Planejando a celebração do dia da vitória depois de terminar sua refeição matinal, Berengário se encontrou com Adela em seu escritório. Sentou-se na cadeira, enquanto Adela se sentava à sua frente com uma grande escrivaninha de carvalhos separando o casal. Adela estava realmente um pouco nervosa. Ela raramente era chamada ao escritório de Berengário e, quando era, geralmente era porque o homem estava chateado com ela. Sua expressão estoica não favoreceu a esse respeito. Ela manteve a cabeça baixa enquanto Berengário a olhava com curiosidade. Aconteceu alguma coisa, Adela? Talvez você não esteja bem? Se sim, podemos ter essa conversa quando você estiver se sentindo melhor. Os olhos de Adela se arregalaram de incredulidade quando ela ouviu isso. Ela não estava prestes a ser repreendida? Berengário pôde ver a confusão em seus olhos e rapidamente esclareceu o motivo de pedir sua presença. Eu não sei o que você tinha em mente, mas eu pedi a você aqui para me ajudar a organizar uma grande festa pela vitória que alcançamos sobre o mundo católico. Embora tenhamos derrotado nossos inimigos, e todos eles concordaram em se submeter ao nosso há mais de um reino que ainda não assinou um tratado real com o Reich. Espero convidar todos os heróis nacionais e ícones culturais da Alemanha para testemunhar a assinatura dos tratados e celebrar o fim da tirania do papado. Como meu ministro de Assuntos Culturais, imaginei que receberia sua opinião sobre esse assunto. Adela suspirou de alívio quando soube que não estava com problemas com o marido e exibiu um lindo sorriso ao acenar com a cabeça concordando com seus termos. Oh, se for esse o caso, eu ficaria mais do que feliz em ajudar. O que exatamente você tem em mente? Berengar pegou algumas cervejas de sua caixa de gelo e abriu as tampas antes de entregar uma para sua esposa. Depois que a jovem tomou um gole, ele se recostou na cadeira e fez o mesmo, onde expressou as ideias que tinha em mente para a celebração. Para começar, quero um desfile militar para mostrar o poder e o valor dos soldados de nossa nação. Acho que podemos exibir algumas de nossas mais novas armas neste desfile, para mostrar que o futuro da guerra está mais próximo do que as pessoas pensam. Recentemente projetei algumas novas armas chocantes desde o meu retorno, e quero ver pelo menos alguns protótipos funcionais nas ruas para este grande evento. Depois que o desfile terminar, aceitarei pessoalmente a rendição dos monarcas europeus diante do povo alemão em um grande palco. Embora a maioria dos antigos reis tenha morrido na guerra, eles têm herdeiros que ainda não abdicaram formalmente de seus tronos em favor de nossos fantoches. Usarei este evento como uma forma de mostrar ao povo do Reich que todos os antigos poderes capitularam a mim e serão substituídos por novos monarcas, que garantirão que o poder e o prestígio do Reich nunca diminuam. Após a assinatura dos tratados, quero que haja uma grande festa em cada cidade para o povo alemão participar. Muito parecido com as celebrações locais da Oktoberfest que realizamos nos anos anteriores. Espero que todas as nossas iguarias culturais sejam servidas ao povo às custas da coroa, e muita cerveja seja fornecida. Em última análise, pretendo que esta ocasião monumental fique conhecida como o Dia da Vitória, que pretendo estabelecer como um feriado nacional a ser celebrado anualmente dentro das fronteiras do Reich. Isso é o que eu tinha em mente, mas estou aberto às sugestões da minha adorável esposa. Adela corou um pouco ao ouvir os comentários descarados do marido antes de pensar na situação geral por vários segundos. Após alguns momentos de silêncio, ela teve algumas ideias próprias, que rapidamente expressou. Que tal sediarmos um grande evento esportivo, como um torneio especial de kickboxing, ou kampf? O vencedor recebe um cinturão especial de campeonato e um prêmio monetário de valor significativo. Podemos chamá-la de Torneio do Dia da Vitória, e será um torneio anual evento onde os melhores lutadores de nossa nação competem pela glória eterna. Berengar acenou com a cabeça ao ouvir esta sugestão e sorriu calorosamente antes de tomar um gole de sua cerveja. Depois de fazer isso, ele foi rápido em elogiar sua esposa por sua experiência nessa área. Essa é uma excelente ideia. Eu nem pensei nisso. Podemos sediar um grande torneio, maior do que qualquer coisa que já fizemos antes, e torná-lo aberto para que não limitemos lutadores de alto nível com base em sua classe de peso. Acho que devemos apontar para pelo menos 32 lutadores em uma única chave de eliminação, todos lutando entre si em uma única noite. Inferno, podemos até transmitir ao público via rádio,
para que as pessoas nas cervejarias de todo o país possam ouvir a luta ao vivo. Você é um gênio, Adela. Adela corou de vergonha ao ouvir as palavras gentis do marido. Ela trabalhou duro ao longo dos anos para ser a esposa ideal para ele. No entanto, seu ciúme mesquinho sempre a impediu de agradá-lo. Agora que ela havia deixado esses problemas para trás e abraçado seu papel como uma de suas muitas parceiras, ela estava rapidamente ganhando pontos. Assim, ela não tinha medo de expressar sua próxima ideia. Eu estava pensando que poderíamos ter um tema especial para este torneio. Algo realmente épico que é jogado antes do evento, algo que incorpora o orgulho do povo alemão e seus guerreiros. As palavras orgulho e música tema imediatamente tocaram uma melodia muito específica na mente de Berengário. Ele sabia exatamente qual tema deveria recriar para este evento e rapidamente concordou com a sugestão de Adela. Gosto cada vez mais dessa ideia. Tenho apenas a música em mente. Agora que decidimos fazer um desfile militar, uma série de festas nacionais e um torneio em grande escala para mostrar a destreza de nossos lutadores. Há algo mais devemos fazer? Adela pensou sobre essa questão por alguns momentos antes de ter uma ideia final, que ela expressou com um lindo sorriso no rosto. Podemos tirar umas fotos dos reis europeus capitulando a você e imprimi-la em nossos jornais, que podemos distribuir em todo o território do Reich. Também podemos tirar fotos de outros eventos, para que as pessoas que não tenham a sorte de estar em Kufstein na época possam entender a grande escala da celebração. Berengário rapidamente acenou com a cabeça concordando com esta sugestão. Quanto mais pensava no evento, mais ansioso ficava para fazer parte dele. Embora ele não tivesse os meios para produzir aeronaves funcionais por pelo menos mais um ano, ele poderia colocar alguns protótipos funcionais dos Panther tanques e seus chamados Lynx e Fives nas ruas para o desfile. Junto com os caminhões que rebocavam suas peças de artilharia, Berengário estava certo de que aquela estava se tornando uma ocasião monumental para o Reich. Depois de esgotar todas as possibilidades com Adela, Berengário recostou-se e suspirou de alívio. Era bom saber que a sua esposa era extremamente capaz em seu trabalho. Agora que o negócio estava concluído, Berengário imaginou que demitiria a esposa, isto é, até que ela o pedisse um favor. Berengar, meu amor. Ao ouvir isso, Berengário ergueu a sobrancelha com curiosidade antes de responder com um tom estoico na voz. Sim. Novos capítulos de romances são publicados no freewebnovel.com. Adele instantaneamente começou a mexer os dedos, como se estivesse envergonhada demais para fazer a pergunta em sua mente. Depois de vários momentos, ela finalmente cuspiu os pensamentos que a atormentavam. Eu quero outro bebê. Berengar riu quando ouviu isso antes de responder com um tom tímido em sua voz. Ah, é mesmo? Existe alguma razão especial para isso? Adela mal podia olhar seu homem nos olhos quando ele a forçou a explicar exatamente por que ela queria outro filho depois de praticar sexo seguro por algum tempo. No entanto, ela estava determinada e rapidamente expressou suas razões para desejar mais um filho. Eu sou sua primeira esposa, e ainda assim você só tem 3 filhos comigo. Enquanto isso, você tem 4 com a Lindy. Não é justo. Eu quero outro filho. Berengário saboreou a aparência da moça enquanto a obrigava a admitir que seu ciúme mesquinho ainda pesava sobre seu coração. Seu rosto estava vermelho e ela desviou o olhar, envergonhada demais para ver a reação dele. No final, ele suspirou pesadamente antes de responder à mulher com o que ela queria ouvir. Tudo bem, eu não tenho problemas com isso. Vamos começar agora. Antes que Adela pudesse reagir, Berengário se agachou e se aproximou dela. Ela nem teve tempo de registrar o que estava acontecendo antes que seus lábios fossem assaltados pelos do marido. No entanto, ela não lutou contra isso e, em vez disso, aproveitou cada segundo do braço amoroso do homem. Assim, depois de fechar o negócio com a mulher dela, Berengário passou o resto da tarde a tentar engravidá-la. Tirania de Aço capítulo 810. A colônia de Berol de algum tempo havia se passado desde que o encontro inicial dos colonos de Nova Viena ocorreu em uma taverna local. Desde então, 250 famílias partiram da segurança da colônia alemã e fizeram uma perigosa jornada para o norte através de terras atualmente ocupadas por tribos nativas até se estabelecerem na região outrora conhecida como Ontário na vida anterior de Berengário. Esses homens e mulheres estavam profundamente chateados com as leis que o governador colonial havia promulgado, que favoreciam fortemente as tribos nativas sobre os colonialistas alemães.
Por causa disso, esses homens e mulheres buscaram estabelecer uma nova colônia própria. Um leal à visão do Kaiser. Até agora, as casas foram construídas e os campos foram costurados. A pequena colônia era protegida por um forte de madeira e começava a mostrar sinais de civilização. No entanto, esta colônia não foi colonizada pacificamente. Em vez disso, o derramamento de sangue ocorreu na conquista da região. As tribos algonquinas lutaram ferozmente contra os colonos alemães, mas não foi suficiente. Armados com armas superiores, os colonos rapidamente derrubaram as tribos locais com suas armas de fogo e reivindicaram a terra para si. Foi só agora que a notícia deste incidente chegou aos ouvidos de Arnulf. Ele estava ciente de que uma pequena parte de sua população havia partido para o norte, mas não sabia que eles perturbariam a coexistência pacífica que ele havia estabelecido em Nova Viena e nas regiões vizinhas. Cauete atuou como tradutor para o chefe Algonquin que havia visitado Nova Viena com a intenção de obter o apoio de Arnulfo na recuperação dos terrenos de caça de seu povo que a colônia de Berenwald atualmente ocupava. Ele era um homem idoso, que tinha visto o poder do exército alemão em primeira mão. O chefe respeitava muito Arnulfo e suas soluções diplomáticas para todas as crises com que se deparavam. No entanto, este incidente recente com os colonos de Berenwald havia cruzado sua linha de fundo, e agora ele estava em busca de sangue. Assim, ele falou em um tom respeitoso, mas severo, ao solicitar ajuda de Arnulfo nesta disputa. Ó grande pacificador, eu sei que é pedir muito para você ir contra seu povo, mas eles violaram o tratado que você estabeleceu com nossa tribo. Ao fazer isso, eles roubaram nossas terras e assassinaram nosso povo. Exigimos justiça. Arnulf suspirou pesadamente ao ouvir isso, antes de olhar para o mapa que seus batedores desenharam para ele pertencente à região contestada. A cada onda de colonos que chegavam ao Novo Mundo, seu orgulho pela pátria e seu senso de superioridade aumentavam, como se tivessem esquecido completamente que eram meros camponeses trabalhando nos campos há apenas uma década. Esse orgulho levou os colonos a invadir as terras que Arnulfo havia garantido aos nativos e protestar quando foram punidos de acordo. Se isso não bastasse, uma pequena facção desses dissidentes agora agia em rebelião aberta, deixando os limites da colônia e reivindicando uma reivindicação em outro lugar às custas de seus aliados. Na verdade, ele havia enviado emissários para coagir os colonos de Berenwald a cumprir suas exigências. No entanto, eles apenas cuspiram no rosto do mensageiro e chamaram Arnulfo de traidor da coroa. O problema era que a coroa estava do outro lado do Atlântico e, embora os navios no porto estivessem equipados com radiotelégrafos, permitindo uma comunicação quase instantânea entre Nova Viena e a pátria, ele foi deixado em grande parte sozinho para governar o território de Nova Viena. Era verdade que ele tinha o poder militar para conquistar e expulsar as tribos nativas das terras que ocupavam, mas esse não era o estilo de Arnulfo. O delicado equilíbrio de paz que ele havia criado permitiu que Nova Viena se tornasse rapidamente uma área desejável. No entanto, também veio à custa de sua expansão natural. Caueta podia ver a preocupação em seus olhos e agarrou sua mão com um sorriso caloroso no rosto, assegurando ao homem que estava tudo bem levar esses criminosos à justiça. Assim, após um suspiro pesado, Arnulfo levantou-se de seu assento e assegurou ao chefe algonquino que a colônia de Berenwald seria cuidada. É meu maior lamento dar esta ordem, mas a paz que estabeleci nestas terras deve ser mantida, e por isso não tenho escolha a não ser enviar as forças expedicionárias coloniais para acabar com esta insurreição. Farei tudo ao meu alcance para levar esses criminosos à justiça e restaurar as terras que esses rebeldes roubaram de seu povo. O chefe algonquino tinha um sorriso largo no rosto quando essas palavras foram traduzidas para sua língua nativa pela bela mulher moicana que estava ao lado do homem branco. Depois de expressar seus agradecimentos, ele partiu da vila do governador e fez a longa jornada de volta para sua casa. Esperaria que Arnulfo tratasse pessoalmente desses assuntos. Depois que o chefe algonquino partiu, Arnulfo foi rápido em chamar o comandante das forças expedicionárias em Nova Viena para sua casa. O comandante era um homem de meia idade alto e forte, que tinha um carisma de um cavaleiro. Evidentemente, ele havia lutado a maior parte de sua vida nos campos de batalha medievais da Europa, apenas para ser incorporado ao exército imperial alemão como oficial. Desde que suas forças desembarcaram em Nova Viena, eles tinham pouca experiência em combate. Afinal, as habilidades de negociação de Arnulfo eram verdadeiramente magistrais. Na maioria das vezes,
Eles agiam como gendarmeria em vez de soldados reais. Assim, quando ele recebeu seu mais novo pedido, ele ficou bastante surpreso. Coronel Barthold von Tettingen, temos um problema. Um grande grupo de rebeldes viajou para o norte e conquistou as terras de nossos aliados para si. Preciso que você leve seu exército até o assentamento deles e os leve à justiça por qualquer meio necessário. Faça isso. Você entende? Este comando perturbou o coronel. Ele estava sendo ordenado a marchar seu exército sobre um assentamento alemão, que, por um decreto do Kaiser, tinha o direito de existir. Afinal, a filosofia da colonização alemã no Novo Mundo era o destino manifesto. Todo o continente da América do Norte era propriedade gratuita para o povo alemão, e eles tinham permissão para estabelecer colônias em qualquer lugar que quisessem. Essa ordem de levar esses colonos à justiça era algo com que o coronel discordava imensamente. No entanto, ele não rejeitaria as exigências do governador colonial local. Assim, ele acenou com a cabeça em concordância antes de responder afirmativamente. Como você comanda, governador? Novos capítulos de romances são publicados no freewebnovel.com. Depois de dizer isso, o coronel foi demitido, onde imediatamente retornou ao seu escritório e se reuniu com seu quadro de oficiais. Havia uma expressão fria em seu rosto enquanto ele transmitia as ordens que havia recebido. O governador enlouqueceu. Ele quer que realmente marchemos com nossas forças para o norte e eliminemos os colonos em Berold, tudo porque eles estavam seguindo as ordens do Kaiser. Não tenho intenção de derramar o sangue dos alemães por uma razão tão mesquinha. Klaus, eu quero que você vá para as docas e transmita esta informação ao capitão do SMS Emmerich. Mande-o enviar um telegrama à pátria informando o Kaiser desses acontecimentos e solicitando mais apoio. Você deve esperar por uma resposta adequada do Kaiser, e então retornar para nós com essa informação. O resto de nós marchará para o norte em uma demonstração de força. No entanto, você não deve abrir fogo contra os colonos, a menos que eles o ataquem primeiro. A última coisa que precisamos é que essa situação já tensa se transforme em uma guerra total. Esta notícia perturbou profundamente os oficiais do corpo expedicionário. O governador realmente enlouqueceu se quisesse expulsar os colonos alemães de seu assentamento. Era simplesmente insano pensar nisso. Por causa disso, eles não podiam deixar de murmurar baixinho. Maldito traidor! O oficial chamado Klaus rapidamente fez o que foi instruído e transmitiu a informação de volta à pátria. Enquanto o resto dos homens rapidamente reuniu suas armas e suprimentos. Eles pretendiam seguir para o norte, para a fronteira selvagem, em uma demonstração de força aos colonos alemães da região. Muitos dos homens temiam essa operação, temendo que sua própria presença servisse de provocação aos colonos. Esses homens estavam acostumados a lidar com pequenas brigas entre grupos desarmados. Enquanto alguns dos membros mais veteranos estavam acostumados a lutar contra selvagens armados com paus e pedras. No entanto, os colonos que eles estariam provocando tinham acesso a rifles de tiro único, morteiros e artilharia de carga pela culatra. Se eles viessem para as armas, estariam entrando no moedor de carne. Apesar desse sentimento, os homens do corpo expedicionário colonial tinham suas ordens, e por isso começaram a longa jornada para o norte, rezando para que o Kaiser os mandasse recuar do conflito e deixar os colonos em paz. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.